Olá você que me assiste, Deus abençoe este momento que passamos juntos aqui meditando a palavra do Senhor. Eu quero orar com você, mas primeiro eu quero deixar o título desta mensagem de hoje. Eu quero seguir o seu exemplo. Eu quero seguir o seu exemplo. Vamos orar? Pai Santo, no nome de Jesus, obrigado por esta manhã. Obrigado, meu Deus, por podermos meditar na palavra do Senhor. Já há 2 ou 3 dias estamos, ó Deus, meditando no mesmo assunto. E vemos, ó Deus, o quanto o Senhor é abençoador na tua palavra. Em histórias, ó Deus, que lemos, ó Deus, cada história mais linda que a outra, aprendemos que o Senhor é o Deus, o mesmo Deus de antes, de ontem, do passado. O Senhor é também hoje um Deus presente. O Senhor não mudou em nada. Por isso eu oro com esta pessoa que assiste este vídeo e peço ao Senhor para tocar agora no íntimo dela, para abençoá-la e para fazê-la crescer, como eu também quero crescer, na graça e no conhecimento. Eu quero crescer, ó Deus, abraçado pelo amor do Senhor, tanto quanto eu quero que esta pessoa que assiste o vídeo agora cresça no Senhor, que todos os problemas dela, ó Deus, sejam resolvidos agora, mas que ela possa andar, ó Deus, caminhar, ó Deus, contigo e se deleitar, ó Deus, em estar nos braços do Senhor. Muito obrigado. Toque-a e toque na minha vida e fala conosco agora, no nome de Jesus. Amém. Eu quero seguir o seu exemplo. Exemplo de quem? Estamos falando do livro de Ruth. E nós vamos ler agora Ruth, capítulo 2, o versículo 1, o 2, o 6 e o 7. E vamos falar desse assunto rico. Um livro cheio de profecias, né? Cheio de pessoas profetizando e crendo nas suas profecias. E Deus restabelecendo todas elas, né? Deus respondendo, né? Deus concluindo todas as profecias ditas neste livro. E olha que nós precisamos aprender isso, aprender a profetizar no nome de Jesus e crer que Ele fará, porque esta é a vontade dEle, fazer a obra dEle, os benefícios dEle nas nossas vidas. Ruth capítulo 2, versículo 1, diz assim: tinha Noemi um parente de seu marido. Engraçado, ele não era parente de Noemi, né? Ela agora era uma viúva, e então diz aqui, tinha Noemi um parente de seu marido, homem influente. Eu estou trazendo a tradução da Bíblia de Israel, do hebraico para o inglês, então estou falando com você em português. Tinha Noemi um parente de seu marido, homem influente, respeitado e rico, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Você já ouviu falar nesse nome antes, né? Mas agora aqui tem um breve relato de quem era este homem. Influente, respeitado e rico. Uma pessoa diferenciada dos demais, e nós vamos ver isso logo em seguida no nosso assunto. Ruth, a Moabita, versículo 2. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: eu gostaria de ir aos campos a apanhar espigas atrás daquele que me mostrar bondade. Olha que interessante a palavra que Ruth disse a Noemi. Eu gostaria, ela precisava da permissão da sogra para ir. Por quê? Porque ela era uma moabita, como diz aí. A Ruth tinha tomado aquela decisão que nós falamos no vídeo passado, de se tornar povo do povo da sua sogra, né? Hebreia dos hebreus, mas até então ela era tratada como uma moabita e ela entendia isso. Então, para sair no meio das hebreias ali, ela precisava de uma permissão da sogra. E a sogra disse, então, quando ela disse que gostaria de ir atrás, né, nos campos, a apanhar espigas, atrás daquele que lhe mostrasse bondade. Olha, que interessante que ela não iria em qualquer campo ou atrás de qualquer pessoa. Primeiro ela tinha que ter a aprovação da sogra e agora a aprovação da pessoa que ela iria atrás também, né, dos segadores para pegar. Ela precisava ser autorizada 2 vezes. E este segundo ia mostrar para ela a bondade, era o sinal que ela pediu. E a sogra dela disse, minha filha, vá.
minha filha, vá. O tratamento de Ruth foi muito interessante para ela. Versículo 6, e depois nós vamos falar do 2, 3, do 3, 4 e 5, né? Mas o versículo 6 diz assim: o líder dos servos respondeu. Ela é a jovem moabita que Noemi trouxe quando voltou do país de Moabe. Isso era uma resposta. Agora, olhamos o versículo 7. Disse-me ela: por favor, deixa-me colher e ajuntar espigas atrás dos segadores. Assim, ela tem estado após chegar desde a manhã até agora. Ela só descansou por um pouco no abrigo. Que interessante essa resposta. A quem respondeu? O chefe dos segadores, né? A quem deu ele esta resposta? Interessante. Vamos então andar neste assunto aí. Vemos que houve atos proféticos antes de Ruth, quando Noemi pediu para ela voltar, e ela disse: não, onde queres que fores, irei também. Onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. E onde você for sepultada, ali eu quero também ser sepultada. Ela estava profetizando isso. Mas até então ela continuava sendo moabita, continuava sendo uma viúva ao lado de uma outra viúva, continuava sendo uma pessoa que não era da terra e nem do povo, com uma pessoa que era da terra, mas que até nem influência de grau parentesco estava aparecendo aqui quando lemos que tinha ali um homem que era parente do seu marido. Que interessante isso. Então, o que acontece é que na sua humildade, mas com voz profética, Ruth acredita no que disse. E então ela desperta ali e ela diz: eu gostaria muito de ir respigar, porque ela sabia que era cultura de Israel que os segadores, quando fossem colher, né, eles colhessem os que estavam no pé, né? A cevada, que era o período da cevada, da colheita, estava no pé. O que caísse no chão ou ficasse para trás mesmo no pé, os estrangeiros ou os pobres poderiam passar ali para pegar, para ter o seu alimento. Era a lei de Israel, lei que Deus deu a Israel. Israel precisava cuidar disso aí. Isso não é para todo o país, mas funcionaria bem nos países se porventura houvesse honestidade diante de Deus e diante dos homens, tanto dos fazendeiros quanto dos agricultores e também dos segadores. Precisava de muita honestidade aí, precisava que não houvesse omissão para que esta lei funcionasse no mundo inteiro, porque nós vivemos num mundo onde as pessoas tentam ser muito espertas e são tolas e não são beneficiadas por Deus por tentarem entrar em assuntos que não lhes pertencem, fazer coisas que não lhes pertencem e usar a esperteza ao contrário da humildade e da honestidade. Mas o que acontece com Ruth foi diferente. Ela é permitida pela sogra e ela vai. E a Bíblia diz que Deus manipulou este ato de uma forma tão grande que ela vai justamente para os campos de Boaz, esse mesmo que nós lemos no versículo 1. E quando ela vai para os campos de Boaz, quem não estava lá era exatamente o Senhor. Boaz estava em Belém. Deus estava fazendo algo lá em Belém. No silêncio de Deus, Deus estava trabalhando. E nós vamos ver o que Deus estava fazendo em Belém. Mas Deus também, como Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele está trabalhando lá nos campos de Boaz. Ruth então chega, faz o que ela disse, pede alguém para ir atrás dos segadores e começa desde a manhã e vai trabalhando até a tarde. O que ocorre é que então quem chega ali é Boaz. Boaz lança o versículo cerne da nossa mensagem. Boaz chega aos seus segadores e a primeira coisa que ele fala:
possivelmente no final da tarde. Ele diz: que o Senhor seja convosco. Olha que homem diferenciado era Boaz. Ele podia ter reprimido os segadores. Vocês não produziram quase nada. Por que que a colheita está tão lerda, tão lenta? Ao contrário, ele chega e os cumprimenta dizendo: que o Senhor seja convosco. Que palavra de bênção! Às vezes nós esquecemos de fazer isso nos nossos lares, nas nossas famílias. Acordamos como um animal irracional, deitamos como jumentos irracionais. A nossa vida é só querer ganhar e trabalhar, e não temos o nosso momento com Deus, não despertamos na nossa primícia da manhã para falar com Deus, para buscar a Deus. É por isso que eu já estou nesta luta há muitos anos. E anteontem eu tive um sonho que uma manhã eu não orei e fiquei tão triste. Eu falei: meu Deus, quantos anos eu não quebro esta linha, quantos anos eu não deixo de orar pela madrugada, quantos anos eu não deixo de buscar a tua palavra, e justamente hoje eu fui fazer isso, Senhor. Acordei tão triste por ter sonhado aquele sonho de que eu quebrei a minha aliança de oração pelas madrugadas, de busca pela madrugada, de leitura da palavra de Deus todas as manhãs, antes de sair de casa, antes de fazer qualquer negócio. Eu vou encontrar com o meu Deus, eu vou bater papo com o meu Deus, eu vou agradecer ao meu Deus pela noite segura que Ele me deu e pelo alimento que Ele proveu no dia anterior e que Ele irá prover no dia que se segue. É muito importante nós colocarmos isso como prática. Então aquele Boaz, que talvez já era a prática dele, por isso que ele era um homem influente, poderoso e rico. Agora eu quero lembrar você também que ele estava colhendo, aquela festa da colheita ali, da alegria de colher, é porque ele passou vários anos sem poder colher. Ele experimentou a perseguição ali, ele experimentou o afastar das mãos de Deus, porque o povo foi adorar outros deuses, então eles caíram nas mãos dos midianitas, e então o que acontece? A fome veio. Os medianitas, depois que colhiam tudo, metia fogo, acabava com o resto. Então eles estavam passando necessidades. E Boaz agora conhece a fartura. Então ele leva para os seus segadores, para os seus empregados, o nome do Deus que trouxe fartura, a bênção de Deus que trouxe fartura. E ele dizia: que o Senhor seja convosco, que Ele nunca se afaste dos vossos corações, dos nossos corações. Esse era o cumprimento de Boaz. Mas presta atenção na resposta que veio a Boaz. Boaz chega alegre e feliz, porque Deus trabalhara na vida dele em Belém. Agora ele está ali, cumprimentando os seus segadores, e a resposta dos segadores vem: que o Senhor te abençoe. Eles responderam para Boaz: que o Senhor te abençoe. Boaz não estava sabendo o que Deus estava fazendo. Os segadores também não, mas essa troca de bênção ali era o cerne da história na vida de Boaz, na vida de Ruth e também na vida dos segadores. Porque Deus estava trabalhando nos detalhes. Bênção vem e maior bênção voltou. Que Ele esteja convosco. O que disse Joabe aos segadores, Boaz aos segadores. E a resposta de volta foi exatamente: que o Senhor te abençoe. Aquilo ali foi um rio de bênção para a vida de Boaz. E então, o que acontece é que Boaz observa algo diferente ali. E Boaz vê Ruth trabalhando. E Boaz observa que aquela mulher era diferente das demais, porque ela trabalhava de forma intensa, incessante. E ele então se assusta e vê que não viu aquela mulher antes. Ele pergunta: quem é aquela jovem? E então o servo, o líder, conta exatamente o que Ruth falou com a sogra dela. Esta é a jovem que veio, que trouxe, que Noemi trouxe quando voltou de Moabe. Esta é a jovem moabita. E o servo, o chefe dos segadores ali, o chefe dos empregados dele ali, o líder, disse a ele: e ela chegou aqui
pela manhã e me disse exatamente assim: por favor, deixa-me respigar, deixa-me ir atrás dos teus segadores para que eu colha algo para eu comer, para que eu colha alimento para minha mesa. E aí disse o servo: e desde que ela chegou, desde amanhã, ela trabalhou desta mesma forma, intensamente, salvo o período que ela passou ali um pouquinho no abrigo. Esse abrigo era o local que os segadores também iam dar uma descansada, que as pessoas que saíam atrás dos segadores também iam dar uma descansada. E Ruth foi inteligente em fazer isso, porque ela manteve a integridade dela. Ninguém podia falar que Ruth roubou nada ou tirou nada do feixe deles para colocar como se fosse grãos respigados. Não foi assim. Ruth, na hora de descanso deles, ela foi também para lá, mas voltou a trabalhar com a mesma intensidade depois. E isso chamou a atenção de Boaz. Ele viu que ela era diferenciada. Mas agora ele tem uma segunda informação, que fora da primeira, que vamos falar em vídeos próximos, do que aconteceu quando Boaz estava em Belém. Estar em Belém para Boaz mudou a vida dele. Ele teve informações ricas em Belém. Agora ele vem e as suas informações são confirmadas nos seus campos, na sua colheita, entre os seus segadores. Ruth se tornou ali a mulher admirável no primeiro dia que ela foi caminhar atrás deles. Ruth falou para a sogra: eu preciso achar bondade atrás, naquele que eu vou pedir para ir atrás deles. Eu preciso achar bondade. E ela achou bondade justamente no líder dos segadores. Este líder dos segadores semeou bem, plantou bem na vida de Ruth, e agora pode falar para o seu senhor da grandeza de mulher que Noemi trouxe lá de Moabe, profeticamente, com palavras proféticas, para adentrar, para inserir-se, para fazer parte do povo de Deus. Como Deus é interessante. Como muitas pessoas que pensam ser escolhidas, quantas jovens estavam ali querendo assumir uma posição de honra em Belém. E Deus traz uma mulher lá do meio dos moabitas, de adoradores de outros deuses. Traz uma viúva, uma mulher que não teve filho na sua terra. E por que não? Esse é outro mistério de Deus. Por que ela morou com o marido ali? A Bíblia diz que eles moraram ali 10 anos, e que eles já haviam se casado, um com Orfa e o outro com Ruth. E Malom casou com Ruth e não teve filhos com ela. Não seria este também um mistério, uma providência de Deus? O filho dela seria moabita e não belenita. Ah, meu irmão, minha irmã, a Bíblia é cheia de mistérios, mas mistérios que, quando você busca a Deus, Ele te revela. Eu quero servir, ou melhor, eu quero seguir o seu exemplo. Ruth teve um exemplo de humildade, de companheirismo, de nobreza. Ruth teve um exemplo de grande trabalhadora, de mulher que tem uma determinação, um projeto e vai atrás dele e vai à luta. Ruth foi um grande exemplo para todas as mulheres, todas as jovens. Ruth foi um exemplo de que, se a calamidade chegar, prove um Deus que é superior à calamidade. Ruth observava os passos de Noemi. E Ruth, observando, ela podia falar consigo mesma: que grande mulher, a calamidade chegou, mas ela está de pé. Ela pode estar reclamando aí, pensando que Deus a quer destruir, mas ela está de pé. Ela não abandonou a sua terra, e ela entendeu que, havendo alimento na sua terra, lá é o lugar dela, lá ela terá suprimento, e lá ela quer morrer, e ela voltou para a sua terra. Então Ruth, em todos os passos de Noemi, Ruth observava e dizia: o Deus desta mulher só pode ser um grande Deus. Nem ela, nem Noemi não sabia do que Deus tinha para elas.
E nem tampouco Boaz sabia do que Deus tinha para ele. Mas Deus estava ali com seus santos segredos para abençoar tanto um quanto o outro. A vontade soberana de Deus estava movendo. Quando a Bíblia diz que pela sorte ela foi para os campos de Boaz, a Bíblia está dizendo: o Deus que move, o Deus que cria a história, o Deus que trabalha na história, estava trabalhando na vida de Noemi, na vida de Ruth e na vida de Boaz. Você quer ser abençoado e abençoada por Deus? Faça isso que eu estou te dizendo. Desperte as tuas manhãs buscando a Deus. Volta o teu pensamento para a leitura da palavra de Deus. Busque entender o que Deus quer de você. A Bíblia, como eu disse, é cheia de exemplos, de bons exemplos, como este de Ruth. Por isso o título: eu quero seguir o seu exemplo. Eu quero seguir o exemplo de Ruth. Eu não quero ser preguiçoso, eu não quero ser descrente, eu quero saber que Deus tem sempre algo novo para mim e que cada manhã Deus me traz uma novidade maior. Eu quero seguir adiante trabalhando, eu não quero ficar esmurecido aí num sofá, numa cama, inerte, imóvel, inútil. Deus me colocou nessa terra para fazer a diferença. Deus me colocou nessa terra para fazer a vontade dele e para dizer às outras pessoas: levanta, anima-te, vale a pena confiar em Deus. Se você está em Moabe, saia de Moabe. Se você está servindo a outros deuses, abandone esses falsos deuses. Ruth abandonou Camós e outros deuses para ir servir ao Deus de Israel. E quem pega Deus e faz Deus entrar na sua história, convida Deus para entrar na sua história, Deus então escreve uma história diferente na vida daquela pessoa. Você acredita nisso? Ruth acreditou. Você acredita que Deus é capaz de fazer com você grandes coisas como fez com seus servos no passado? Eu falei no vídeo passado que Noemi estava experimentando uma porçãozinha da experiência que Jó teve. No lado de Jó era o diabo oprimindo Jó, tentando derrubar Jó, e Deus tranquilo ali no silêncio, provando para o diabo e para todos que Jó era íntegro, que Jó era justo, conforme o próprio Deus testemunhara dele. Deus quer abençoar a minha vida e a sua, com experiência talvez diferente uns dos outros, mas Ele quer ser o mesmo Deus nas nossas vidas, como foi o Deus de Noemi, o Deus de Ruth e o Deus de Boaz. Deus abençoe você. Seguimos essa linda história. Vamos tirar muitas lições dessa história no nome de Jesus. Eu despeço de você até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço meu, pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família. Obrigado por você assistir. Já orei por você hoje e quero que Deus te dê muita graça e muita paz hoje e sempre para você e família, no nome de Jesus. Um abraço meu e até o próximo vídeo, se Deus quiser.